Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, vamos dar prosseguimento e antes de ministrarmos a palavra, queria cumprimentar os que nos visitam nesta noite, sejam muito bem-vindos em nosso meio, uma alegria poder contar com você hoje aqui conosco, para juntos cultuarmos ao Senhor, oferecer o nosso culto a Ele, que é digno de honra, glória e adoração. Irmãos, vamos iniciar hoje uma nova série de mensagens sobre a carta de Tiago, a fé e a prática do Evangelho. Nós poderemos ver, esta frase, esse tema espargido nos capítulos que nós vamos ministrar. E hoje queria convidar você já a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, e vamos ler dos versos 1 até o verso 4, mesmo sentados como vocês estão. Nós vamos fazer esta leitura e nossa expectativa é que a palavra de Deus toque nos nossos corações, nos faça crescer, amadurecer, compreender o processo de Deus na nossa vida de forma soberana, de forma tão grandiosa. Tiago, capítulo 1, versos do 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus, versão NA que nós estamos usando. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós louvamos o Teu nome e reconhecemos, ó Deus, o Teu senhorio sobre as nossas vidas e percebemos, ó Pai, o Teu cuidado para conosco em nos guiar, em nos conduzir e trazer-nos, ó Deus, diante desta série de mensagens neste livro tão rico, embora com poucos capítulos, mas com tantos ensinamentos maravilhosos para as nossas vidas. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja iluminando nossas mentes e quebrantando os nossos corações, a fim de que possamos compreender e aprender e crescer com a Tua palavra e dela sermos alimentados. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma realidade incontestável é que os seguidores de Jesus, eles enfrentam muitas dificuldades neste mundo, não só também os que seguem a Jesus, como também as outras pessoas que não seguem e não reconhecem Jesus como seu Salvador. Algumas destas experiências comuns que nós temos na nossa vida nos aponta diante de expectativas de que muitas vezes não são alcançadas e enfrentamos muitas dificuldades e lutas na vida. Enfrentamos muitas coisas difíceis e não porque somos seguidores de Jesus, que somos um povo escolhido, salvo, iluminado por Deus, estamos livres das dificuldades da vida. É bem verdade que devemos interpretar a vida à luz da palavra de Deus e à luz de um Deus que é soberano. Esta é a grande diferença daqueles que não conhecem e não reconhecem Jesus como o Salvador, como o Redentor, ou o nosso Deus como o grande benfeitor de todas as coisas, o Criador. Os não cristãos, então, sustentam uma filosofia que se opõe à justiça santa de Deus e ao caminho de Cristo. Negam as verdades, as verdadeiras soluções que poderiam dar aos seus problemas na humanidade e assim, independentemente das variações da vida, todas as teorias elas não cristãs, elas falham em chegar à verdade sobre a situação do mundo sem ter uma resposta palpável. Em vez de tomar conselhos onde de fato há um nascedor ou a fonte de todas as lutas e dificuldades e os propósitos pelos quais elas acontecem, buscam encontrar de fato caminhos que levam seus corações a cada vez mais serem endurecidos e serem incrédulos à verdade de Deus. Os não cristãos, então, estão fora de um contato com a realidade.
A visão dos não cristãos de fato no mundo, e quando eu me refiro aos não cristãos, não de forma genérica, mas os não cristãos que não reconhecem Jesus como seu Salvador. Esses têm uma visão de mundo como uma pura fantasia, segundo o qual são pessoas boas e úteis, homens e mulheres, que acham que podem se livrar por si mesmos das dificuldades e também do juízo de Deus, e que Deus de fato não punirá com o fogo do inferno como uma consequência final de suas vidas. Jesus Cristo então nos mostra a verdade e a realidade. Revela-nos então que Deus é justo e soberano, que a humanidade transgrediu o padrão divino estabelecido por Ele lá na criação, quando o casal caiu, e que Jesus veio então para salvar da ira de Deus. E isto continua-se então esta operação redentiva no mundo. Jesus então nos mostra, irmãos, que embora nós tenhamos um futuro glorioso nele, e embora o caminho dos justos brilhe cada vez mais neste mundo obscuro e mergulhado em uma escuridão tremenda da sua condição, que ele segue então caído, corrompido, e ainda não foi ainda restaurado aquilo que acontecerá no fim de todas as coisas. De fato, irmãos, vivemos diante de circunstâncias iguais, de lutas igualmente aos que não são cristãos, e não é porque servimos a Jesus que nós estaremos livres das dificuldades duradouras de uma vida. Esta verdade, então, nós poderemos perceber que, visto que chegamos ao conhecimento da fé cristã, não importa o que nós vamos enfrentar na vida, devemos, de fato, irmãos, sempre lembrar que Jesus Cristo, já nele escapamos de todo tipo de problema, ou do maior problema de todos, isto é, da ira de Deus, da ação vingativa de uma alma pecaminosa que vive em escuridão, pois Ele já nos deu a luz em nossas mentes, nos tirou de uma mente incrédula, de uma escuridão intelectual e da depravação moral de um pecador que não vive debaixo do poder do Evangelho. Ao contrário, queridos, dos não cristãos, que estamos sendo então devorados pela morte, a partir do seu interior temos uma liberdade definitiva e crescente a respeito da morte. Estamos sendo então, irmãos, educados na verdade pela palavra do Senhor e crescendo em coragem e autocontrole pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo. Assim sendo, irmãos, ao ler o texto bíblico que nós acabamos de ler, nós vemos que Tiago vai nesta direção. Escreveu então para ajudar aqueles leitores a amadurecerem na fé cristã. O objetivo de Tiago era esse, de encorajá-los, de poder trazer a realidade da vida para aquelas pessoas que foram alvos então da sua carta, que foi uma carta circular para 12 tribos, como nós lemos aqui. Tiago então ressalta a ideia do amadurecimento, do amadurecer, por meio do único elemento possível para isso, o sofrimento. E assim sendo, esse é um tema comum no Novo Testamento. Não é nenhum exagero compreendermos que os olhos dos apóstolos olhavam então para esta realidade, e não seria também um outro exagero perceber que Tiago tinha os seus olhos fitos no livro de Jó, como referência de alguém que sofreu e que perseverou, e depois conheceu o que de fato Deus queria para com a sua vida, e assim sendo, vendo este sofrimento na historicidade bíblica, produziu então tamanho amadurecimento nas vidas. E para reforçar então essa ideia, irmãos, Romanos capítulo 5, versos 3 e 4 diz que não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. O autor aos Hebreus também ressalta no capítulo 2, verso 10, que diz: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, torna-se perfeito mediante o sofrimento. Há uma perfeição por meio do sofrimento.
E estas ideias bíblicas, elas ressaltam então para dar sustentabilidade à carta de Tiago às 12 tribos que viviam fugitivos na diáspora, a perseguição que havia entre as nações por causa do evangelho e do cristianismo. Tiago aqui, irmãos, não era apenas alguém neutro nessa história, no seu cuidado, mas Tiago era irmão de Jesus. Ele era de fato um líder da igreja em Jerusalém, conhecido como joelhos de camelo, e esta expressão dada a ele como um apelido, assim, popularmente aqui no nosso entendimento, foi dado porque sempre ele era encontrado no templo de Jerusalém de joelhos orando, e os seus joelhos, de fato, encaliçados e ásperos, assemelhava-se a joelhos de um camelo, e ele era conhecido na época culturalmente com esta nomenclatura. Tiago, irmãos, era esta pessoa preocupada em ajudar aos que viviam em perseguição. Tiago, ele também apresentou-se como um homem piedoso, temente a Deus, crescente então em uma responsabilidade de ajudar cristãos, de orientá-los, de consolá-los diante da hostilidade que aquelas tribos viviam por conta do evangelho. Assim, meus irmãos, fé era algo que era preciso ter, e de entender que o sofrimento intenso vivido era um elemento a ser presente e vivido para que houvesse então maturidade, sustentabilidade e força para que essa fé pudesse dar resultados de continuidade. Eram pessoas pobres, aquelas pessoas perseguidas. Os nossos irmãos que viviam sendo perseguidos eram pessoas pobres, eram pessoas excluídas da sociedade, eram pessoas que viviam afugentadas, doentes, órfãos, viúvas, trabalhadores que eram oprimidos pelos seus patrões por conta do evangelho. A causa era isso. Então ninguém melhor para escrever, irmãos, esta epístola encorajadora, confrontadora, expondo então que o governo e o sistema de valores do mundo não são os dos crentes, e precisamos lembrar que há uma expressão cunhada, inclusive na consciência cristã, de que se o mundo não ama a Deus, não ama a igreja, nem a família nos moldes bíblicos, não é? Como de fato o mundo pode nos amar? Alguma coisa está errada, alguma coisa não está batendo. Porque se nós somos de fato sal e somos luz, se de fato somos discípulos de Cristo, levantamos a bandeira do Evangelho e vivemos um estilo de vida com valores diferentes do que o mundo aí fora vive, então o mundo tem que nos rejeitar. Temos que viver a perseguição de servos do Senhor que vive em obediência a Deus. Assim, meus irmãos, a carta de palha, nesta expressão introdutória que nós podemos perceber por Martinho Lutero no tempo da Reforma Protestante, refere-se então a esta epístola de Tiago, devido à forma infeliz de que Martinho Lutero, assim dizendo, sendo para ele uma carta que não ilustrava muito a exaltação de Deus, a fé e a graça. E esta expressão ela foi corrigida anos depois, mas ele queria dizer então que a carta não possuía palavras relacionadas ao Evangelho, a algum tipo de expressão evangelística, mas que logo em seguida ele faz uma outra referência à carta de Tiago como palavra de Deus, palavra abençoadora. O Senhor então, irmãos, usou Tiago, usou para realizar uma obra magnífica na igreja primitiva. Segundo a tradição, Tiago seria o primeiro a evangelizar a Europa. Tiago então, por fim, teve uma morte violenta, que foi então descrita por um historiador chamado Flávio Josefo, e um sumo sacerdote chamado Anano, que era um jovem inexperiente, convocou todos os juízes do Sinédrio e acusou Tiago e outros irmãos cristãos de terem quebrado a lei. E aí a sentença de morte foi por apedrejamento. Tiago foi ao cume no telhado do templo, e de lá foi empurrado por alguém que, ao cair no chão, não morreu naquele momento, mas que começou então a sessão de apedrejamento, até que um trabalhador, um lavrador, ele trouxe então uma ferramenta, uma madeira, um bastão, e ali matou
Tiago, o irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém. A epístola de Tiago, irmãos, é chamado como um conteúdo específico a uma prática da palavra, a praticar aquilo que a palavra ensina. Então, há de fato esta correlação importante de fé e a fé na prática, a prática que vivencia a fé. E esta é a tônica forte desta carta, sendo um dos textos mais diretos e práticos do Novo Testamento, desafiando assim os crentes a viverem de forma coerente com a sua fé. Somos chamados, os ouvintes de Tiago foram convocados a viver de forma coerente com a fé que cremos. E isto está em Tiago 1:22, nós vamos mais na frente chegar nesses textos aí mais adiante. E aí encontra-se de fato uma declaração clara neste verso em que ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Com isso, irmãos, alguns temas eles serão encontrados nestas exposições que nós vamos ter a partir de hoje. Então, perseverança no sofrimento é algo que vai descortinar esta palavra hoje. Depois vamos adentrar em temas mais profundos, como uma fé incoerente, como também o controle da língua, a submissão e também a paciência. Olhamos então agora para o verso primeiro que nós lemos, irmãos. O verso 1 que nós lemos. Precisamos dar toda essa introdução para que a gente pudesse compreender um pouco sobre a contextualização da carta e termos um vislumbre, né, de como será daqui para frente. Então, o primeiro verso diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Amados irmãos, Tiago abre a sua carta se identificando como servo de Deus. Podemos ver isso muito claramente. Ele intitula-se como servo de Deus e do Senhor Jesus, falando dele mesmo na terceira pessoa. Ele está escrevendo, ele diz Tiago, só que o Tiago é ele mesmo, né? E esta é uma prática, é um hábito, né, de alguns escritores bíblicos. Tiago, então, além de ser irmão de Jesus, como nós falamos anteriormente na introdução, ele tornou-se o líder da igreja central de Jerusalém, a igreja, né, dos apóstolos. E depois de Pedro ter partido assim, ele foi porta-voz do concílio de Jerusalém e um dos pilares, né, dos quais Paulo relatou sua experiência missionária no episódio da inclusão dos gentios no povo judeu. Há de fato uma resolução que Tiago foi quem deu o veredito final, porque ele era de fato esse líder. Mas irmãos, no primeiro verso, Tiago preferiu se apresentar como servo, e esta apresentação nos faz lembrar das palavras de Jesus em Mateus capítulo 20, verso 28, muito conhecido esse texto, que diz que o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir. Então Tiago simplesmente ele omitiu a sua genealogia, que ele poderia dizer Tiago, eu, irmão de Jesus, e poderia a partir daí, líder da igreja, assim, e dar todo o seu currículo. Não, ele simplesmente diz Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. Observe, irmãos, que essas palavras de humildade dele demonstra claramente que, ao omitir todo o seu currículo, a sua posição de autoridade dentro da igreja, já nos dá um vislumbre daquilo que será esta carta, uma carta banhada de muita humildade e de muito conhecimento e de muita piedade. Nós vamos perceber isso. Mas, meus irmãos, ao se intitular como servo, o que é que nós poderíamos entender nesta primeira parte do verso 1? Ao usar, irmãos, a palavra servo, no original escravo, esta palavra que tem esta conotação, ele proclama então duas coisas importantes de um servo ou de um escravo: é a obediência e a submissão. Tiago então se coloca desta forma, como alguém obediente e alguém submisso e obediente às absolutas declarações e vontade de Cristo. Como os gregos eles menosprezavam os escravos, era um termo de humildade, de humilhação, mas como esse termo foi cunhado por muitos servos de Deus em toda a Escritura, ele passa então a entender que este termo, atribuído também a Abraão, Isaque, Jacó, Moisés,
é um termo, irmãos, de honra. É um termo em que se reconhece o desnudar-se de si mesmo para ser agora alguém que não tem domínio pela sua própria vida, mas quem o domina é o próprio Senhor. E esta expressão foi também automaticamente cunhada também pelo apóstolo Paulo, quando ele fala em Filipenses capítulo 1, verso 1, ele também se intitula como servo, como escravo. Tiago, queridos, não era um escravo por necessidade ou força, porque o escravo naquela época ele era comprado por alguém e ele vivia debaixo de uma autoridade forçada. Tiago não era assim. Tiago se intitula como este servo que era submisso à autoridade do Senhor, que vivia em obediência graciosamente e alegremente. E este é um ponto importante na nossa compreensão desta noite. Mas por resposta alegre, Tiago assim se intitula, em reconhecer o senhorio de Cristo. Ele era assim porque compreendia, e aí reside, irmãos, a essência de uma fé coerente, de alguém que se diz, eu sou de Cristo, mas Cristo não tem vez na vida de quem diz assim. Há uma incoerência, e precisamos ter esta compreensão nisto aqui. Tiago, ao se colocar desta forma, ele diz, eu sou crente, e vivo a minha vida conforme aquilo que eu estou aqui dizendo. Se eu sou servo, sou escravo, vivo em obediência e vivo em submissão ao meu Senhor, é porque eu reconheço Ele como Senhor, não forçadamente, mas por uma obediência alegre, por um viver que realmente leva-o a esta condição. É uma fé coerente, queridos, que tem como resultado esse viver obediente, sem ser um peso para Ele. Somos servos, irmãos, de Cristo, por peso ou por alegria? Precisamos inicialmente pensar nisso. Ser servo de Jesus, para mim e para você, é um peso ou é uma alegria? Esta resposta, ela precisa ser respondida no nosso coração. O que nos faz estar aqui, pode até ter que seja um peso, por uma responsabilidade, alguma coisa. Mas interiormente, no nosso coração, nós servimos ao Senhor Jesus de verdade, sim. É por peso ou é por alegria? Precisamos, irmãos, entender isso, que se somos servos de Cristo, devemos viver assim como nós assim compreendemos na fala de Tiago. Precisamos compreender, irmãos, que o servo, ele vive em obediência e submissão. E o que dizer, queridos, quando nós somos incoerentes com aquela fé que nós professamos ter? O que dizer de nós quando nós erramos? O que dizer de nós quando as nossas motivações estão muito distantes de ser um servo? O que dizer de nós? O que é que de fato, irmãos, nós olhamos diante de um espelho que Deus às vezes coloca diante de nós? Será que nós podemos dizer, eu sou servo de Jesus? Será que eu tenho esta condição? Mas perceba, irmãos, que ao apresentar-se desta forma, ele já dá o seu endereço da sua carta, que vai então para as 12 tribos que se encontram na perseguição, na diáspora, na perseguição. Saudações. Mas é do verso 2 ao 3 que nós vamos dedicar um pouco mais de tempo, percebendo então os benefícios da aprovação. E esta expressão, irmãos, é bem fora do padrão mundano. Como assim? A aprovação tem benefício? Como assim? Como é que eu posso compreender isso? Humanamente falando, né? Então, os versos 2 e 3 diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Até aqui. E meus irmãos, quando nós olhamos para esses dois versos, assim como Pedro, ele enviou também uma carta dele aos eleitos que forasteiros da dispersão, conforme 1 Pedro capítulo 1, verso 1, ele também escreve para aquele povo. Tiago também se dirige a este público, chamando ele de meus irmãos, assim como ele colocou aqui, meus irmãos. Ou seja, somos iguais aqui, não há ninguém superior. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês aqui algumas coisas, dar alguns conselhos importantes. E esses conselhos que Tiago traz, então, o primeiro deles se encarrega na escrita logo adiante, que Tiago inicia a sua primeira orientação da carta: tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Meus irmãos, isso não é uma palavra fácil, porque provação todos nós já tivemos a experiência de passar.
E alguns de vocês eu tenho certeza que está passando. E tenham certeza que até o fim da nossa vida nós iremos passar por muitas outras. Grandes, médias, pequenas, profundas, difíceis, mais leves. Mas nós vamos viver sob provações. Mas o que dizer para alguém? Alegre-se. Pastor, estou numa dificuldade, perdi isso, perdi aquilo. Fique alegre. Tive prejuízo, fique alegre. Observe que a dimensão em que Tiago fala isso para aqueles irmãos é de uma complexidade no olhar humano tremenda. Mas vejam, irmãos, comigo, pois ele está de fato na contramão de muitos mestres de teologia do nosso tempo. Muitos mestres do nosso tempo atual. Ele está na contramão. Porque, meus irmãos, percebam comigo, existe hoje uma teologia que envolveu tantos líderes com tantas mega igrejas em nosso tempo, que propagam uma vida sem problemas. Crente não é para ter problema. E já começa logo assim. Crente não é para as coisas dar errado, é para dar tudo certo. Não é para ficar doente, não é para viver sem dinheiro, tem que ter prosperidade, é só sucesso. Basta você ter fé. Se você contribuir, se você plantar uma semente, se você fizer uma corrente, fizer um sacrifício, Deus vai tirar o sofrimento da sua vida. Irmãos, parece-me que estas afirmativas, elas não passam no crivo da palavra de Deus. Tiago não frequentou essas igrejas, eu tenho certeza, para falar isso aqui. Tudo está fácil. Eu me preocupo quando a gente escuta pessoas assim. Eu rejeito a doença, eu não aceito, eu estou liso, eu não concordo com isso, eu sou filho do rei, eu sou filho do eterno, como é que pode? E eu fico só olhando, dizendo assim, irmão, vamos ler Tiago, para a gente começar a se alegrar nas dificuldades. E por que então Tiago assim se coloca, irmãos? Com efeito, Tiago, irmãos, está admitido que o cristão passa por sofrimento, por muitas provações durante a vida toda a vida toda. O propósito de Deus coloca o crente dentro de situações para testar a sua fé, moldar a sua fé. Ponto. É um treinamento constante. Todos passarão por dificuldades, por dores, por decepções, por lágrimas, todos. Não existe distinção quanto a isso, irmãos. Não existe nenhuma distinção quanto a isso. Ninguém pode escapar das tribulações, pois o homem não controla as circunstâncias. Nós não temos poder para controlar isso. Eu não sei se já aconteceu com você, uma época em casa que tudo se quebra ao mesmo tempo. O ventilador deu defeito, a batedeira não pega, a televisão queimou, o carro quebrou também, o menino adoeceu. Parece que vem uma tempestade de uma vez só, assim, um temporal. Vamos nos alegrar. Amém, irmãos? Faz parte. Tem muita gente que reclama em vez de se alegrar. Vai se maldizer, se reclamar, vai botar a culpa em alguém. Não é verdade? Mas Tiago tem uma outra proposta. Ele apresenta agora, irmãos, uma outra face. Ele de fato, queridos, traz aquilo que, sendo o próprio Deus que está nesses bastidores da vida, fazendo com que a nossa fé seja testada, para que nós possamos compreender e ver em nós mesmos como é que nós vamos encarar tudo isso. Pois a grande diferença, irmãos, do passar por sofrimento entre o cristão e o não cristão é que qual será de fato o entendimento e a reação diante destas adversidades. Como é que o não cristão encara as dificuldades, as provações? Como é que o crente enfrenta as provações? Precisamos entender isso, queridos, que Tiago está querendo passar. A vida daqueles irmãos não era uma vida fácil, irmãos, porque eles perderam as suas casas, eles estão em perseguição, para não vivendo na iminência da morte, perderam suas posses, suas propriedades. Para arranjar emprego era difícil, para arranjar a subsistência, para o alimento.
E porque eram crentes, muitos patrões só pagavam metade do salário. E quem não era crente era mais beneficiado. Havia toda uma perseguição em torno daquele povo que não tinha para onde correr. Tinham que enfrentar, de fato, irmãos, e conviver com a hostilidade de uma sociedade terrível, contrária a Deus. Tiago, então, irmãos, orienta os cristãos a estarem alegres. O cristão, irmãos, deve ver a mão de Deus em todos os aspectos da sua vida. Como é que eu vejo Deus numa provação, numa dificuldade, numa luta que eu estou enfrentando? Como é que eu vejo Deus nisso? A provação, queridos, é uma fornalha. A provação é uma fornalha que dura a vida inteira. Dura a vida inteira. E é na fornalha, irmãos, onde o ouro ele é purificado. O ouro, ele vem misturado com muitos outros metais, mas ele vai para o fogo, depois aumenta o fogo e aumenta ainda mais, para que as impurezas do ouro saiam, se afastem e fique somente o metal precioso. A mesma coisa, meus irmãos, são as provações na nossa vida, para que nós compreendamos. Queridos, eu tenho certeza que muitos de nós tivemos perdas na vida, e perdas significativas, perdas que mexeram com a nossa realidade de vida, perdas e decepções que mexeram com o nosso interior de forma profunda, mas foi Deus que foi ao nosso encontro, que nos consolou, que nos confortou. É Ele que nos socorre, mas Ele faz isso para nos fazer amadurecer, porque sem ser pelo sofrimento, nós não teríamos esta condição de amadurecimento. E assim, queridos, este processo previsto em Provérbios capítulo 27, verso 21, que diz: assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Com isto, o sofrimento prova a fé, que por sua vez produz perseverança. E é nisto, irmãos, que eu queria chamar a sua atenção do que é a perseverança tratada no verso 3, no finalzinho, quando ele diz: sabemos que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. E o que é a perseverança, irmãos? A perseverança, irmãos, é a capacidade de continuarmos crendo em Deus, de continuar amando a Deus, de continuar servindo a Deus alegremente quando tudo está dando errado. Pronto, aí é a perseverança. A perseverança, irmãos, é esse elemento importante que mesmo quando as coisas estão ruins ao nosso redor, nós continuamos amando a Deus, crendo nele e entendendo que Ele está no controle de todas as coisas. Isto é perseverar. Vivemos hoje, irmãos, uma crise de perseverança, onde no primeiro aperto a pessoa pula fora. E é em todas as áreas da nossa vida, vemos em todas as áreas da sociedade. Hoje se faz negócio e a palavra não vale mais nada, porque de repente eu mudo de ideia e eu pulo fora e eu não tenho perseverança. Hoje se abre um comércio, se no primeiro mês tiver uma dificuldade, já desmancha, já pula fora, já não quer mais. Hoje se começa um relacionamento, com uma semana, o que acontecer já muda, já desmancha, já não tem mais valor nenhum. Casamento se desmanchando à torto e à direita aí, por falta de perseverança. E isso é um problema. A perseverança, irmãos, de fato é esta qualidade digna de admiração de todo ser humano. Sem dúvida, firmeza, constância, perseverança estão entre as mais nobres virtudes de um homem. Uma qualidade que nós vimos em Jó, que perdeu a família, quer dizer, os filhos, todos de uma vez só, perdeu também toda a sua riqueza e perdeu a sua saúde, e ele não reclamou de Deus. Observe, meus irmãos, que nível de perseverança se encontra em Jó, de perder o que perdeu. Muitas vezes a gente perde uma besteira, às vezes uma nota de 10 reais de um troco da carteira, puxou, caiu, a pessoa chega em casa inconformado porque perdeu 10 reais. Ele perdeu, irmão, foi tudo. Seus filhos, que ele se encontrava direto com eles, constantemente se encontrava com aquela multidão de filhos, morreram todos de uma vez só.
Imagina o velório daqueles filhos. Um monte de caixão lá e Jó olhando. Daqui a pouco chega um, olha, veio um redemoinho, levou tuas ovelhas todas, acabou, foi tudo. Olha, acabou com água, levaram, foi tudo. E eles, louvado seja o Senhor. Nu eu vim para cá, nu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso é um nível de perseverança, irmãos, de a gente olhar assim e dizer assim, meu Deus, eu estou muito longe disso aqui. Mas é neste nível que nós precisamos compreender. Assim, queridos, ao olhar este aspecto da perseverança, o crente então, que possui a virtude da firmeza e se agarra com Deus ou em Deus pela fé, ele persistirá em fazer a vontade de Deus no cumprimento do propósito que ele estabeleceu e servir a ele. Sejamos, irmãos, perseverantes. Não desistamos no caminho. Precisamos entender e ensinar aos nossos filhos a mudar esta cultura de fragilidade na firmeza. Precisamos mudar isto, irmãos, a partir de nós. A partir de nós como cristãos. Perseverança. Quantos começam um curso universitário, na metade para? Aí se inscreve em outro, passa, aí começa, com pouco tempo para. Depois faz outro vestibular, vai no para. E faz outro e para. E eu olho e fico preocupado. Vai ser o quê? São sinais de instabilidade. Mas o foco aqui, queridos, é de fato esta perseverança que o sofrimento vai produzir em fé, em seguir a Jesus, independente das circunstâncias. O verso 4, meus irmãos, ele diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Observe, irmãos, que o autor da carta, ele repete o termo perseverança, perceberam? E na regra hermenêutica, quando nós olhamos duas palavras praticamente no mesmo verso, ele está querendo chamar a atenção do ouvinte. Então, quando ele diz no final do verso 3, que a provação da fé que vocês têm produz perseverança, e já começa o verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa. Então, o que é que nós entendemos, irmãos, aqui? Que demonstrar que este conceito de fato, irmãos, é importante para a mensagem da sua carta. Ele está trazendo à mesa a perseverança como esse elemento que precisa ser repetido. E ao repetir este termo, Tiago faz alusão ao ensinamento de Jesus em duas ocasiões importantes. Quando de fato, em Mateus 10, 22, diz assim: odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em outra ocasião, Jesus também no capítulo 24, verso 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A perseverança, irmãos, então precisa do elemento de tempo também para que ela se fundamente, para que o alvo seja alcançado, para que o propósito da maturidade ele chegue. Paulo, então, ele pediu por 3 vezes para que o espinho da carne fosse retirado. E isso levou tempo. Mas o Senhor Jesus respondeu para ele: a minha graça te basta. Mas não só até aí, ele continua dizendo: porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, na perseverança de Paulo, na perseverança dele, Paulo não desistiu de servir ao Senhor, porque ele não retirou o espinho na carne. Será que nós temos, irmãos, algum espinho na carne? Será? E que a gente vai orar, e Deus não vai tirar, para nos aperfeiçoar a cada dia. Às vezes é aquele parente que vive incomodando, dando trabalho, aperreando, confrontando. Às vezes é um irmão nosso, é um colega de trabalho que já está com a gente há 20 anos. A gente vai terminar, se aposentar e aquela pessoa fazendo mal a você. Às vezes, irmãos, é um tipo de coisa que a gente faz e tem que ser feito, e é tão ardoroso, é tão difícil, e a gente vai orar e Deus não vai tirar.
porque é preciso para que seja aperfeiçoado, para que haja sofrimento. Com tudo isso, irmãos, eu tenho certeza que o olhar de Tiago está para a esperança da vida eterna, entendendo que o que acontece aqui embaixo é temporário, é rápido, e que eu não devo desistir daquilo que de fato é o maior objetivo da nossa existência, que é de fato viver eternamente com o Senhor Jesus, é adentrar nas moradas celestiais, em detrimento de questões pequenas e pessoais aqui. Ele não está minimizando o nosso problema, a nossa dificuldade, as provações, mas ele está dando um significado a estas provações, que elas precisam acontecer para que nós andemos em aperfeiçoamento até o último dia da nossa vida, irmãos. Prestem bem atenção, amados, que Tiago então usa uma palavra semelhante no verso 4 àquilo que Paulo pediu em 2 Coríntios 12, versos 8 e 9, para ser retirado então o espinho na carne, a resposta de Jesus. Ele traz uma palavra semelhante, pois aperfeiçoa com perfeitos, o verso 4 que nós lemos, ou seja, a perseverança que deve ter uma ação completa. É algo que será aperfeiçoado, que será perfeito. Nós não ainda somos aperfeiçoados completamente. Estamos nesse processo e o elemento para nos aperfeiçoar é o sofrimento. Minha intenção aqui, irmãos, não é deixar você triste, mas é dar respostas bíblicas de que de fato há um Deus que controla todas as coisas e que cuidará de nós, e que cuida de nós, que vem cuidando de nós, e assim será, para que nós sejamos perseverantes na caminhada e não desanimar por conta das circunstâncias. Assim sendo, irmãos, Tiago então ressaltou a sua audiência a deixar a aprovação produzir esta perseverança. Deixar a perseverança então ter o seu impacto real e total nas vidas. E assim as provações nos dizem algo que nós já sabemos. As provações vai nos mostrar quem somos. A provação, se nós somos tomados de ira, nós vamos ver a nossa ira diante de nós, diante das provações. Vai nos revelar quem de fato nós somos. E esta é a intenção, para que ao vermos em nós mesmos quem nós somos diante das provações, nós vamos ter a oportunidade de pedir a Deus capacidade para mudar, pois ainda não estamos perfeitos ainda. Então olhar para as provações, irmãos, com este olhar, nos dará uma leveza de continuar na caminhada servindo ao Senhor, buscando viver como um servo, como um escravo, em obediência e submissão à vontade de Deus. Assim, queridos, as provações, ao nos mostrar, e nós às vezes esquecemos. Observe que este entendimento de que às vezes, por que é que Deus não nos tira a provação? Porque não é o tempo ainda. Porque se tirar, nós vamos esquecer quem nós somos. E não vai haver mudança nenhuma, não vai haver maturidade nenhuma, não vai haver crescimento de maturidade alguma. Portanto, irmãos, esse tempo necessário para que as provações elas tragam o seu resultado é importante, citado por Paulo aqui, aliás, por Tiago aqui. E não estamos, irmãos, ainda espiritualmente maduros, é bem verdade. Há de fato muito trabalho que precisa ser feito e devemos deixar Deus fazer o seu trabalho por meio do sofrimento e das provações. Precisamos de fato, irmãos, ter a humildade de deixar Deus fazer a sua obra, de nos submeter alegremente. Senhor, eu não estou entendendo, está difícil, está dolorido, mas eu sei que o Senhor, eu confio no Senhor. O Senhor me conhece, o Senhor sabe, e eu creio nos teus propósitos, nos teus desígnios, e sei que há um propósito por trás de tudo isso. Que a tua vontade seja feita na minha vida. Isto é fácil? Quem foi que disse que é fácil? Mas é possível. Deus nos capacita para isso. Deus nos capacita, irmãos, para compreendermos
os processos na nossa vida. Ele nos dá essa capacidade. E aí, meus irmãos, Deus faz a sua obra, deixando que a provação tenha esse impacto na nossa vida, no nosso coração, e que nada falte para a nossa maturidade, para alcançar de fato esta estatura. E eu não posso, queridos, nem você, sabotar o trabalho da perseverança. Nunca venhamos a nos esquecer disso. As coisas estão difíceis, mas eu não posso abandonar o barco. Eu não posso deixar de perseverar. Está tudo contrário. Se acalme. Deus está no controle. Deus sabe. Deus é quem nos ajudará, é quem nos fará compreender. Seus propósitos são insondáveis. Os pensamentos que Ele tem acerca de nós são maiores do que os nossos. Nós não vamos jamais entender a mente do Senhor plenamente. Isso é um fato. Então, quando eu quero resolver do meu jeito, eu posso atrapalhar um pouco mais e às vezes voltar lá para o fim da fila. Então é melhor deixar Deus cuidando das coisas, não é? E Tiago então traz essa palavra, irmãos, que confronta, mas que consola. E isto pode levar, irmãos, a vida inteira, ou melhor dizendo, levará a vida inteira. Nós só iremos, irmãos, ser perfeitos e aperfeiçoados na glorificação, quando as coisas convergirem para o fim de tudo. Aí tudo isso passa, e a incorruptibilidade será deixada para trás, e nós agora iremos viver em perfeição, não é? A corruptibilidade será deixada, e a incorruptibilidade será agora a pauta da vez nas nossas vidas, onde alcançaremos este patamar elevado de perfeição. Então é na perseverança, irmãos, em meio às provações, que Deus nos move nesta condição, apresentando às vezes novos horizontes para a nossa vida, porque muitas situações, irmãos, nos leva a nos aproximar mais de Deus. Deus nos coloca certos sofrimentos para que nós nos lembremos que há um Deus sobre as nossas vidas. E às vezes a gente passa um ano todinho levando uma vida medíocre de oração, não lê a Bíblia, se priva somente a vir no culto no domingo à noite. É aquela vida piedosa de qualquer forma. E aí, quando uma grande luta se levanta, uma grande provação de verdade, aí a gente perde o sono, a gente começa a orar de madrugada, a gente começa a orar mais, começa a lembrar, dar valor às pequenas coisas, a gente começa agora a mudar a nossa rotina, agora um temor bate no coração, e nós precisaríamos passar por isso, para que Deus pudesse trazer-nos para mais perto dEle, para que nós pudéssemos ver a sua mão poderosa agindo por meio da nossa oração. Deus tem, irmãos, uma forma didática de nos ensinar por meio do sofrimento, para que sejamos aperfeiçoados. A sua luta está grande? Se alegre, Deus está aperfeiçoando. Amém? Sorriso no rosto e no coração. Senhor, não sei o propósito, mas me ajuda a passar. Ponto. E queridos, eu queria finalizar, já chamar o louvor que vai cantar, já na ceia. O desafio, irmãos, de Tiago ecoa nos nossos dias. Nossos dias. Tiago nos diz, irmãos, que quando nós estamos passando por várias provações, precisamos considerar que esse momento, como nada além de alegria no Senhor, o que de fato, o porquê de tudo, por que isso é tão importante, passar por provações. Precisamos, irmãos, ter este entendimento e buscar estas respostas em nós mesmos. Que a palavra de Deus então nos ajuda nesta compreensão. Devemos, irmãos, fazer isso porque a alegria do Senhor é a única maneira de deixarmos a provação funcionar. Deixa funcionar. Esta alegria é a única maneira de deixarmos a perseverança ter o seu efeito verdadeiro nas nossas vidas. E queridos, às vezes nós atrapalhamos o processo de Deus na vida de alguém. Às vezes, irmãos, tem pessoas
que precisam passar por determinadas provações. E quando nós sabemos que está passando por uma provação, o que é que a gente faz? Acode, corre ligeiro, mexe o céu e a terra para poder tirar a pessoa daquela provação. Eu estou atrapalhando um processo de Deus na vida da pessoa. Com isso, eu não quero dizer que nós não devemos ajudar alguém, socorrer um necessitado. Não é isso. Mas há dores que nós precisamos passar por ela. Há dores que eu preciso vivê-las. Há momentos de deserto que eu é quem preciso passar do deserto. Sou eu que preciso viver e vivenciar aquilo. Eu preciso entender isso de forma muito clara. Em tudo, irmãos, Deus está ensinando, mostrando. A provação não pode ser desperdiçada, porque assim nós não nos tornaremos espiritualmente maduros, à medida em que a perseverança precisa terminar o seu trabalho. Precisamos, irmãos, estar preocupados com isso. O nosso sofrimento tem nos levado a crescer espiritualmente ou não? Eu preciso fazer esta leitura, esta análise, ela precisa acontecer. Eu não posso olhar para as minhas provações como alguém que não conhece Jesus, que não entende que há um propósito por trás de tudo aquilo. Não, é assim mesmo. Não, é assim mesmo, vírgula. Deus sabe por que eu estou passando por isso. Eu estou passando, Deus tem seus propósitos nisso. Esta deve ser a leitura. Eu devo olhar para as minhas provações à luz da palavra, à luz daquilo que Tiago está dizendo aqui, que é um texto inspirado pelo Espírito Santo para nos ajudar. E deixar de ser meninos na fé, deixar de ser pirralhos na fé. A intenção da palavra de Deus, irmãos, é nos fazer maduros. E fazer maduros é fazer-nos crescer na compreensão de quem é Deus. E de que a gente não pode viver nessa mediocridade a vida inteira de aqueles que ainda mamam, aqueles que ainda tomam leite espiritual, que o texto lá de Hebreus fala tão claramente. Precisamos, irmãos, crescer à medida de deixar o leite e começar a comer comidas sólidas. E isto é um processo de amadurecimento, de crescimento. Por fim, queridos, para encerrar, podemos olhar, queridos, para a aprovação e termos a certeza de que ficará tudo bem, porque Deus é quem cuida. E não importa, irmãos, o que vamos passar aqui, sabemos que Deus está trabalhando. Devemos compreender que eu preciso deixar, no sentido de me lançar, de compreender que Ele nos conduza neste processo de sermos maduros e completos, sem que nada falte para nós. Eu não quero que nenhum elemento seja tirado de um processo de crescimento. Se eu precisar passar até o fim, vai ser até o fim. Vai doer até mais profundo, que doa até o mais profundo, mas eu prefiro amadurecer, crescer, que o propósito de Deus se cumpra em nós. Uma vez, em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de achar um culpado e de querer achar que foi sorte ou azar, não. Alegremos-nos nele, para a glória do seu nome. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor.